consegui aceitar e botar para gravar ao mesmo tempo, não. Já tá gravando. Já tá gravando. Ah, então já conseguiu. Beleza, Brunão. Claquete gravando. 3, 2, 1, som. 3, 2, 1. Vamos lá? Então tá, beleza. Então quero dar as boas noites em nome do Oricolé, do Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer. Bem-vindos a todos e a todas. Esse é um projeto do grupo que tem como intenção fazer um bate-papo mensal aí sobre temas que se relacionam aí com o fenômeno do lazer, né? E especialmente no dia de hoje, né, nós vamos conversar sobre essas relações do lazer e do meio ambiente. Eu acho que é um tema fundamental, né, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem presenciado aí muitos retrocessos na proteção ambiental, promovidos aí por uma série de omissões, corte de recursos, afrouxamento da legislação, né, que estão relacionados a essa gestão atual do governo federal, né? Eu destaco também um desmanche das políticas públicas de proteção ambiental, como todas as políticas públicas que vinham sendo implementadas, né? E, inclusive, uma redução aí da participação social nos conselhos ambientais, né? Então, eu acho que esse é um tema importante para a gente debater, pensar, né? Pensar a relação aí com a formação profissional. Então, o panorama para 2021 é um panorama muito preocupante, né? Então, a gente convidou para falar sobre essa importante temática, né? A nossa amiga, pesquisadora e maninha, né? Quem é do Pará sabe bem, a maninha Mirleide Chá Bahia, né? Da Universidade Federal do Pará. A Mir, como a gente gosta de chamá-la, né? Fez o doutorado dela no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido da Universidade Federal do Pará. Hoje ela é coordenadora de um importante núcleo de pesquisa no campo, tem feito um trabalho muito importante, interessante, inclusive orientando nesse próprio programa de pós-graduação, teses e dissertações, né? Tem sido, do meu ponto de vista, uma pesquisadora importante nessa temática da relação entre lazer e meio ambiente, principalmente em suas interfaces aí com a educação física e com o turismo. Então, Mir, é um prazer recebê-la aqui nesse espaço do Oricolé. Você sabe que você é muito querida no nosso grupo, então seja bem-vinda, tá? Quero também apresentar o moderador desse debate, que hoje é o professor Mauro Maciel Júnior, né? Ele é doutorando no PPGL, é docente da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campo de Governador Valadares. Eu diria que o Mauro é cria do Oricolé, é membro desde seus primeiros períodos na graduação e tem sido um importante parceiro aí nas atividades do grupo. Então, Mauro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado essa tarefa. Antes de passar a palavra, né, para o Mauro, que vai coordenar e dar algumas instruções, a gente já quer fazer o convite do próximo Oriconline, né? O próximo Oriconline de março vai ser no dia 31/3/2021. Esse é o último dia de semestre letivo na UFMG, então depois disso a gente faz uma pausa aí para as férias, né? As nossas férias vão ser de abril até o meio de maio, então a gente só retorna no final de maio. E esse último Oricoline do semestre da UFMG, a gente então convidou o professor Guilherme Carvalho Franco da Silveira, que também trabalha na UFMG, no Centro Pedagógico, e o tema será Escola, Lazer e Práticas Digitais. Então, a gente conta com a participação de vocês, divulguem e nos ajudem, então, a divulgar. E quem quiser depois ter acesso às nossas conversas, é só acessar o nosso YouTube, o YouTube do Oricolé, e as nossas redes sociais também, que tem todas as nossas conversas, os nossos bate-papos aí publicados lá
nos vídeos, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou passar a palavra para o Mauro. Mauro, a palavra é sua. Mirba, muito obrigado aí por estar com a gente hoje. Beleza, obrigado, Helder. Boa noite a todos e a todas. Deixar aqui, né, já inicialmente o agradecimento ao Helder pelo convite e a Mirleide, né, o prazer de estar aqui moderando esse debate com ela e sobre essa temática, né, que caiu assim na minha vida há 1 ano e meio atrás, quando eu cheguei no campus lá de Governador Valadares para trabalhar no curso de Educação Física, que eu peguei uma matéria de lazer, esporte de aventura e educação ambiental. Então, assim, de certa forma, tem muita relação, talvez, com aquilo que a Mirleide vai trazer para a gente hoje. Então, para mim, além dessa oportunidade, né, de ter esse diálogo direto com ela e com os colegas aqui presentes também, vai ser uma grande oportunidade de aprendizado. Então, acho que a Mirleide, o Helder já apresentou muito bem, ela dispensa apresentações, nossa parceira há muito tempo no grupo, eu também tive o prazer de conhecê-la já há muito tempo lá no Oricolé, então uma satisfação muito grande, e antes de passar a palavra para ela, eu tenho apenas algumas instruções para fazer, para contribuir, né, para a dinâmica aqui correr tudo bem. Então, a fala da Mirleide tem aí entre 35 e 50 minutos. Se ela eu vou passar, né, a apresentação para ela, ela vai me dando as instruções com relação aos slides. Se ela quiser algum aviso com relação ao tempo, Mirleide, é só você falar comigo, e aí eu te dou um toque, né, quando estiver acabando. E para os demais participantes, eu peço, né, que mantenham os microfones desligados. Quando a gente tiver cerca de 30 minutos de apresentação, eu vou abrir o chat, né, para uma lista de perguntas, uma lista de inscrições, para quem quiser conversar com a professora Mirleide, fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a apresentação dela, e também, no decorrer da apresentação dela, né, ou no decorrer desse processo da gente aqui hoje, nós vamos colocar no chat uma lista de presença para todos aqueles que fizeram inscrição no Simpla, que possam receber o certificado posteriormente. Beleza, pessoal? Então, dito isso, eu já passo a palavra para a professora Mirleide, vou colocar sua apresentação aqui e nós vamos conversando aí, beleza? Muito obrigado. Mirleide, tem alguma outra coisa ligada aí na sua casa? Porque está dando um certo retorno aqui. Não. Não? Não, então tá. Então tá, desculpa, vamos lá. Ô, Helder, talvez seja o próprio microfone dela que está captando esse som nosso. Não sei como. Eu não entendo muito disso. Não, mas ela vai falar agora, tudo bem, vamos lá. Quer que eu te diga meu microfone? Não, acho que só para, no momento não, mas só, às vezes, quando alguém estiver perguntando alguma coisa, se estender demais, que você desligue, que aí facilita para a gente. Tá ótimo. Vou colocar aqui já, Mirleide, só um minutinho. Já posso ir falando? Tá aparecendo aí? Ainda não. Espera aí. Já foi, Maurão? Foi? Pode ir lá, Mirleide. O meu não está aparecendo. Você não tá vendo, não, Mir? Tá vindo. Tá rodando aqui. Tá devagar aí a internet. Fui falar, né? Vou elogiar que eu mudei meu plano de internet. Enquanto isso, eu posso já ir falando? Já tá rolando, Mir. Pode ir. Então, vou começando a falar até abrir aqui, que ainda não abriu para mim. Bom, primeiro, agradecer o convite. Uma satisfação, um prazer, né, uma honra participar aqui desses momentos do Oricolé, que é o Oriconline, né? Infelizmente não consegui acompanhar, só depois que eu assistia algumas dessas lives, mas
realmente de muita qualidade, um projeto fantástico, né, criado aí por vocês, e que debate temáticas muito importantes e também traz pessoas renomadas, né, da área do lazer e de outras áreas que fazem essa conexão. Então, para mim, é um imenso prazer estar aqui, né, ter sido convidada aí pelo Helder e estar aqui com o grupo, né, que eu já fiz parte por um tempo e agora estou um pouco afastada, né? Pedi uma licença. Então, hoje, né, quando o Helder me convidou para falar, né, para trazer a temática lazer e meio ambiente, então eu fiquei refletindo que nesse contexto atual, esse debate ele é necessário, né, principalmente porque todas esses desdobramentos que estamos vivendo das políticas ambientais, como o Helder já ressaltou, a própria pandemia, né? Depois eu vou citar aqui uma entrevista dada pela coordenadora de saúde e meio ambiente da Organização Mundial da Saúde, demonstrando como que o desmatamento e toda essa questão ambiental, né, faz com que essas pandemias surjam e que a própria Covid é resultado disso. Então, falar de lazer e meio ambiente, quando o Helder me convidou, nesse momento, eu queria superar a questão de falar das atividades em si e falar mais numa reflexão verdadeiramente que a gente faça de modo um pouco mais macro, para compreender os debates, inclusive os debates teóricos e debates de cúpula, né, das conferências de cúpula que acontecem mundialmente, porque esses documentos que são criados e esses debates que são feitos, eles acabam por reverberar nas próprias políticas de meio ambiente, tanto do governo federal como estadual e municipal. Portanto, pensar, por exemplo, a formação no âmbito do lazer, e pensar nesses professores que estão dentro da universidade formando novos professores que vão atuar na escola, pensar num embasamento mínimo, né, de conhecimento sobre essas questões ambientais, porque todas essas práticas, né, ou quase todas essas práticas de esporte de aventura, de lazer na natureza, elas acontecem nesse contexto das áreas verdes, das unidades de conservação, que são as áreas protegidas, que no Brasil são tratadas como unidades de conservação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, isso quer dizer que esse debate, fazendo essa introdução para entender, né, como que é necessário, principalmente agora que nós temos, né, uma mudança, né, dos PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que o meio ambiente era um conteúdo transversal, e temos agora no BNCC a disciplina esporte de aventura, atividade de aventura, uma coisa assim, que é uma disciplina obrigatória e que necessariamente, né, necessariamente é essencial que se tenha isso na formação e nos currículos das universidades, para que possa dar esse embasamento para esses futuros professores. Então, em todos esses aspectos, eu pensei assim, não trouxe muitos slides, eu acho que eu queria falar um pouco mais no meio dos slides, mas eu fiz uma trajetória, pode passar, Mauro, por favor. Eu fiz uma pequena trajetória aqui da minha linha de pensamento, que eu trouxe alguns debates teóricos sobre meio ambiente, né, especificamente com dois autores que eu considero importantes nesse debate,
fundamentais, até do lugar de fala que cada um tem, e também falar um pouco dessa questão das unidades de conservação, dessas áreas verdes, das categorias de manejo, o que é necessário, o que é necessário não, o que é permitido em cada uma dessas, e alguns debates sobre isso, né? E as reflexões finais, né, eu trago, né, alguns exemplos, inclusive alguns exemplos que foram oriundos da minha pesquisa de doutorado, que foi perceptível uma série de limites, né, e também de possibilidades para se pensar a questão do lazer, tanto em áreas verdes como em unidades de conservação. Por que eu fiz essa distinção, áreas verdes e unidades de conservação? Porque as áreas verdes são as áreas verdes da cidade, que não necessariamente estão garantidas a sua proteção legalmente, né, por meio de leis. Então, as unidades de conservação, não, ela já tem uma lei específica, que é a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que saiu em 2000, e que estabelece as categorias de manejo, todas as suas possibilidades de uso para a educação ambiental, para a pesquisa, como vem de uma herança dos Estados Unidos, eles utilizam o termo recreação, mas que, na verdade, são práticas de lazer, turismo. Então, agora, no Brasil, usa-se muito o termo uso público, né, que abarca toda essa questão do uso das pessoas para práticas de lazer, de turismo, de esporte, enfim. Então, a trajetória que eu montei foi mais ou menos essa, e depois, né, claro, que a gente, que eu falar, que a gente conversar, a gente pode fazer desdobramentos necessários aí que vocês queiram, tá? Maurinho, pode passar, por favor. Então, assim, o Inácio Sachs é um polonês, né? Ele nasceu na Polônia, mas ele morou um tempo no Brasil. Ele, inclusive, fez o doutorado dele em economia no Brasil, e não me lembro se foi doutorado ou pós-doutorado, atuou como professor da USP, né, como professor convidado da USP, e depois disso voltou para a Polônia, depois foi para a Índia, ver a realidade da Índia, e foi para a França, e até a última vez que eu li alguma coisa dele, ainda estava atuando em Paris, na universidade que tratava de ciências sociais. Então, ele é um economista, mas ele se denomina como eco-socioeconomista. Por quê? Porque ele, quando houve aquela conferência, né, de cúpula em Estocolmo, em 1972, ele foi a pessoa, que o Clube de Roma, que era o debate sobre, os primeiros debates que aconteceram sobre a necessidade de se pensar uma lógica que pudesse trabalhar com a perspectiva de um certo equilíbrio entre um tripé que a gente considera o ecológico, o econômico e o sociocultural. Então, o Sachs, ele acabou criando um conceito e debatendo, né, criticamente esse conceito, que é o ecodesenvolvimento, que depois se transformou em desenvolvimento sustentável, que existem críticas sobre essa transformação, porque existe uma contradição entre o termo desenvolvimento e o termo sustentabilidade, por conta do desenvolvimento ser muito utilizado para uma lógica capitalista, de econômica, né? Então, que se sobrepõe muitas vezes à questão da sustentabilidade. Portanto, eu gosto mais de usar o termo dele, ecodesenvolvimento, porque ele traz uma série de parâmetros, né, que possam ser pensados nessa lógica. Então, ele vem participando, né, desde da Conferência de Estocolmo em 72, ele vem participando como consultor, né, das várias conferências de cúpula que são organizadas pela
pela Organização das Nações Unidas, no meio ambiente. Então, ele tem trabalhado muito nessa perspectiva de levar esse debate. Inclusive, quando houve a Eco 90, a Eco Rio mais 20, né? Quais foram essas conferências? Primeiro teve Estocolmo 72, depois teve a Eco 92, né, a Rio 92, que saiu a Agenda 21, com todos os aparatos e todas as negociações entre vários países sobre alguns princípios a serem trabalhados. Então, o que aconteceu? Depois disso, aconteceu a Rio mais 5, a Rio mais 10, a Rio mais 20, ampliando esse debate e reafirmando a assinatura, inclusive na última que houve, né, houve uma polêmica que alguns países não assinaram, alguns países que haviam assinado os documentos não assinaram. Então, nós tivemos, né, nós estamos tendo no nosso país um esvaziamento desse debate, da importância desse debate do meio ambiente, com uma política totalmente de depredação, até das leis e das conquistas tidas na questão do meio ambiente, e principalmente na possibilidade e na execução, inclusive, de que algumas áreas de proteção ambiental, algumas unidades de conservação, fossem privatizadas ou como eles chamam, as OS, né, as organizações sociais, tomarem conta dessas unidades de conservação. Então, isso também Pessoal, acho que a Mirleide caiu. Você consegue falar com ela aí, Helder? Vou tentar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. É você que está autorizando, Brunão? Ela tá Eu voltando, sim. tá? Ah, Ela tá Sou voltando. eu sim. Mas como eu já autorizei uma vez, ela vai entrar direto. Ah, beleza. Ela tá voltando, falou que tá voltando. Ok. estão me ouvindo? Sim, Mirleide. Sim, Mir. Como diz o outro, né? A gente não deve elogiar. O Helder foi elogiar que eu mudei meu plano de internet, que não ia mais cair, olha aí. Então o Inácio Sachs, ele tem várias obras que são interessantes de serem lidas. Essa aqui, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, várias dessas obras trazem importantes debates e uma leitura interessante e até fácil de compreender, porque ele tem uma escrita muito fluente, muito direta. Então, são algumas sugestões aí, né, de leitura para quem quiser se aprofundar nesse debate sobre o ecodesenvolvimento, ou desenvolvimento sustentável, enfim, como queira chamar, e esse debate tem vindo desde lá como eu falei, da Conferência de Cúpula de Estocolmo, em 72. Tá? Pode passar, Maurinho. Então, alguns princípios, digamos assim, né? Um dos princípios é a questão da análise sobre a bipolaridade do mundo, a questão norte e sul, e a questão ricos e pobres. Então,
esse princípio está muito dentro do debate do Sachs, e principalmente, eu até botei logo lá no final assim, um mapa que mostra essa divisão norte-sul. Por quê? Porque são os países ricos e os países pobres, né? Então, aquela divisão dos desenvolvidos e isso também tem um peso dentro das políticas ambientais e dentro dos processos de preservação e de debate sobre as possibilidades de se avançar nisso, né? Então, pensar, por exemplo, nas questões de lazer em áreas ambientais, não pode deixar, né, de pensar nessa necessidade de fazer essas leituras e se aprofundar um pouco nesses debates, né? Um outro princípio é a questão da defesa de uma esfera ética com aspectos simultâneos, que seja o includente, que é o social, que eu falei daquele... Caiu. Eu de novo? Helder, você pesou a internet da Mirleide. Foi mesmo. Pegou pesado. Gente, que internet é essa? Depois a Mirleide? internet de contagem que não funciona. Mas a de Contagem não funciona mesmo, não. Agora eu tô vendo que a de Belém também. Belém e Contagem estão ali, ó, gente. Fronteira. Fronteira, Santarém está firme. A Santarém aí, Santarém não funciona aí, ó. não aí, ó. Olha Santarém, gente. Tocantins. Tocantins, gente. Tudo firme, tudo firme. Tem muita Internet chuva aqui, firme. mas a internet está firme. Tem muita coisa balançando, né, Kelly? O resto tá firme. Nossa senhora, muita chuva, muito Covid, mas estamos aqui. Oi, Aí, Kelly. Saudades enormes. Oi, Mirleide, sua linda. Oi, Kelly. Olha, Rita. Ô, Mirleide. Não Compra cai uma não, internet- Mirleide. Não Compra uma cai não. internet de rico. Compra uma internet de rico, que tu é de pobre. Não, menina, eu mudei o meu plano, mas parece que não tem jeito. Sei lá. Continua sendo Bom, de pobre. enfim. Tá. Então, voltando aqui, né, a questão, por exemplo, dessa administração, né, ser repassada do poder público, né, e num princípio, digamos, de democratização e de gratuidade, ser passada para organizações sociais é preocupante, porque passa a ter um modelo de gestão que muitas vezes é um modelo de gestão com um foco mais na questão privada do que pública. Então, eu estava falando da minha orientanda de doutorado, que está fazendo justamente um estudo sobre esse modelo de gestão, né, que, de certa forma, aparentemente parece uma organização social que está preocupada com a questão da democratização desse espaço, mas, de toda forma, recebe recursos do governo para administrar e, ao mesmo tempo, cobra ingressos e estabelece, dentro de áreas ambientais, uma série de normas que, muitas vezes, são de cerceamento de uso de alguns equipamentos, algumas questões dentro das unidades de conservação. Então, é um modelo a ser analisado, né, porque tem prós e contras, né? Então, é isso que essa minha orientanda de doutorado está. Caiu de novo? Caiu. A Viviane deu uma dica interessante de falar com ela, se ela tiver um cabo de notebook, ligar direto na rede, porque o Wi-Fi que deve estar instável. Vê para mim. A Viviane que deu essa dica. Agora tem que esperar ela voltar, porque... Mas pode ser que ela não tenha. Eu acho que também se a gente fechar as nossas câmeras, às vezes ajuda também. Quando a internet de contagem está estável, isso ajuda. Mas as nossas não adianta, não modifica, só modifica se ela fechar a dela. Mas fica carregado. É difícil para ela, entendeu? É difícil para ela. Acho que a Lu é experiente. Agora gente, vai não por tem, mim. não. O Ivan tá aí, Lu. Pergunta pro Ivan. Cadê o Ivan? O Ivan tá Ivan, meu aluno predileto. Você tá aqui, Ivan. Deixa eu procurar ele aqui.
Tipo, Que parede bonita, hein, Lu? Oi, pessoal. Estou Olha lá. chique. Ai, meu aluno, gente, Ivan! Ajuda a gente, Ivan. Tá tudo dando errado aqui, Ivan. Ainda bem que você Não, está tá tudo dando presente. certo, a gente tá conversando. O Ivan vai ajudar. Vai lá, Ivan. Deixa ela ficar só Mirleide, no áudio mesmo. pessoal, Igual você sugeriu. Gente, tá égua. Mirleide, eu não sei se o pessoal falou com você, mas deram uma dica, se você tiver um cabo azul para ligar direto no seu computador, pode melhorar. Tira a sua imagem também, o seu vídeo fica só no áudio. Ah, pode melhorar eu tirando a minha imagem, né? Isso, eu tô com medo de exatamente. mexer em cabo aqui, porque pode ser pior, sabe? Tudo Eu sou um zero à Vamos tentar. esquerda nisso. Isso, vamos tentar com a imagem. Então, vamos ver, né? De cair e levantar. Então, a questão da participação popular e a descentralização do poder decisório também é um dos princípios que ele traz no debate dele, e que a gente tem visto isso ser perdido muito. Dentro das unidades de conservação, como eu falei, nos planos de manejo, na própria legislação, estabelece ter um conselho gestor, né, que participa da sociedade civil organizada, participa várias instâncias, e eu participei 2 anos do conselho gestor aqui da APA Belém, né, da área de proteção ambiental de Belém, e é importante, apesar de não ser deliberativo, ser só consultivo, ou seja, eles nos escutam, a gente vota, mas nem sempre isso é implantado, né? Então, vai depender de quem está na gestão. Mas, ainda assim, você tem voz, né, para fazer os debates. Ainda é uma... Caiu de novo. Nem com o áudio, só com o áudio está funcionando. Era melhor ela criar coragem e colocar o cabo, porque o cabo vai trazer estabilidade. Se ela está sem fio, se ela ficar perto do roteador, melhora também. Oi, Ivan. Nossos vídeos interferem? Sempre me falaram isso. Me conta. Você que é experiente. Não, quando tá igual a gente está aqui a tela, né, que tá a apresentação e só vamos dizer assim, um vídeo reduzido, né, não interfere muito não, porque monta essa tela, esse desenho de tela, né. Agora, ela transmitir o vídeo influencia o dela. Agora, ela pode tentar ficar mais perto do roteador dela, né, isso vai ajudar também. Eu estou do lado. Ixi. Sim, pode passar, Mauro. Então, bora lá. Olha, é estressante. Relaxa e vai, Mi. Relaxa e vai. Tá A indo. língua do Helder que foi causar. André, fecha André, o desliga áudio. seu microfone. Isso. Vai lá, Mirleide. Tá, então, os 2 últimos princípios também é a questão do desenvolvimento negociado e pactuado com todos os atores do processo, que tem a ver com essa participação popular e também todos os atores que fazem parte desse debate. E a questão da expansão do emprego produtivo, redução do desemprego e integração social, né, que tem a ver com o aspecto, né, desse tripé social, que é o debate sobre o ecodesenvolvimento do SACS. Pode passar, Maurinho. Estou já até meio correndo para não cair a internet. Hein? Então, aí as 5 dimensões ou pilares da sustentabilidade que ele traz, naquele livrinho que eu mostrei, o primeiro, traz isso, um debate muito bacana e vai explicando o que seria cada uma delas. Não vou aprofundar aqui, porque demoraria, mas pela própria dimensão, vocês veem que a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade espacial e a sustentabilidade cultural, tá? Então, essas 5 dimensões ou pilares é o que fundamenta a questão do desenvolvimento sustentável e as preocupações de até quando o ecoturismo e o turismo de aventura
Lá atrás eu participei de uns debates sobre turismo de aventura. Vamos aguardar. Ô, Helder, o Bruno deu uma ideia boa, talvez se ela tiver 4G e fizer nele, pode ser melhor. Problema, eu ia falar para ela conectar pelo celular. O problema é que a Mira é meio difícil com tecnologia. Então, eu não sei se ela vai... Fala para ela tentar conectar pelo celular, porque aí é só clicar no link do celular e em tese funciona. Deixa eu ver se ela sabe. O Mauro já está passando os slides, é só ela conectar pelo celular e ficar falando. Não tem que jogar o 4G. Pode ser uma boa ideia, do que Aí. rotear, né? Se for Mira, rotear... Mileide, você sabe puxar pelo seu 4G do telefone a internet? Não, sabia, falei. Não, ela pode ligar pelo rotear, telefone. gente, rotear. Não é isso, Helder. Então, que ela conectar pelo celular dela mesmo, não precisa rotear, não. Isso. Pode ser. Isso, Peraí, que aí sai da internet da casa e vai para o 4G. Aí no celular ela tem que tirar o Wi-Fi, né? Só desabilitar o Wi-Fi. Bem lembrado, Mauro. Detalhe fundamental. Porque senão continua a mesma coisa. Peraí que eu não... Sem pressa, Mirleide. Sem pressa. Tudo certo aqui. Tá perguntando um monte de coisa aqui. Responde. Tá. Isso é o Bruno com medo de se invadir a sala com outros dispositivos. Vou desligar aqui no coisa. Vou desligar aqui no coisa. Pronto, Mirleide, está ouvindo? Você tem que clicar aí no microfone, que seu microfone está desligado. Olha se você encontra. Você consegue abrir o microfone para ela, quem é o anfitrião aí? É o Bruno. Abrir não, ô Ivan, só fechar. Ô, Mir. Aí, abriu. Isso, perfeito. Isso, Mir. Muito bem, tá ficando esperta. Muitas limitações. Tá ficando esperta. Aprendizado, Mirleide. Gente, a gente está passando, tá tendo que aprender um monte de coisa, né? Então são esses os pilares, né? Então, o SATS, ele traz isso, e é isso que tem, né, nesse debate mundial, e que tem que fazer parte dos nossos debates dentro da universidade, né, nas disciplinas que fazem parte de formação de quem vai atuar com isso, com esporte de aventura, com lazer na natureza. É fundamental que se tenha esse debate, né? Então, o que eu acho bacana, assim, por exemplo, eu vou trazer um outro autor rapidamente também, o Henrique Leff, que o Henrique Leff é do México, né? Ele é mexicano, então o lugar de fala dele é da América Latina, né? Da região, né, sul, né, do que a gente vai mostrar no mapa do que seja o norte, né, a divisão geoeconômica do mundo, e ele traz um lugar de fala importante, porque traz exatamente essa questão dos povos tradicionais, do respeito às diferenças, da escuta, né? Então, ele traz vários desses livros dele, Saber Ambiental, Complexidade Ambiental, Epistemologia Ambiental. Ele faz esse debate, muito, muito interessante, muito importante, e é um pouco complexa a leitura, né? Porque ele é um economista, mas que ele trabalha com a complexidade, é um debate também
muito profundo, né? Mas vale a pena. Esse livro, A Aposta pela Vida, é muito bom, traz algumas coisas bem interessantes no debate sobre o que ele acha fundamental no diálogo e no respeito, né, do que ele chama de alteridade, do respeito a essas diferenças e ao outro, e a escuta do outro. Então, basicamente esse debate do Henrique Leff, e que ele até se denomina como sociólogo ambiental, apesar de ser economista. E ele, inclusive, assumiu cargos importantes. Ele foi coordenador da rede de formação ambiental para a América Latina e o Caribe, no Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi editor da coleção, eu não sei se ainda da coleção Pensamento Ambiental Latino-Americano, do Programa das Nações Unidas. Então, de certa forma, ele tem também um debate que vai ao encontro do colonialismo, né? do eurocentrismo. Travou? Travou? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, aqui está. Tá normal, gente. Pode Tá ir, normal. Foi o Helder que caiu. Pode seguir, Mirleide. Então, basicamente, o Henrique Leff, pode passar, Maurinho, por favor. Ele traz, né, os princípios. Eu trouxe só um slide aqui sobre os princípios que ele defende, porque tem muitas coisas, mas é muito pulverizado dentro das obras dele. Então, mas o básico é que ele faz esse debate do saber ambiental, né, que é esse respeito à diversidade e à diferença, o direito por autonomia dos povos tradicionais, dos povos da população indígena, enfim, a escuta do outro, né? Hoje até eu participei de uma banca de doutorado de manhã, com um debate muito, muito, muito interessante de um aluno que é formado na área de informática, sistema de tecnologias da informação e comunicação. E o que ele debatia nisso é exatamente essa importância, né? Ele debatia outras coisas, mas a captação de dados, por exemplo, das plantas da Amazônia, né? Que a gente chamava de biopirataria, na verdade, agora é o que ele chama de rapina do conhecimento. Então, são vendidas tecnologias, né, para cá, para a Amazônia, para se coletar os dados e inserir nesses bancos de dados, e que, de certa forma, ele chama de colonialismo de dados também, né, o que a gente pode considerar de uma que ele denomina também a teoria da dependência, a nossa dependência como ciência menor, como se fôssemos apenas os operários que vão, digamos que, trabalhar para que essas informações sejam disponibilizadas e muitas vezes patenteadas em outros países, como a gente tem aqui a questão do açaí, a questão de várias de nossas frutas que foram, em alguns momentos, foram patenteadas em outros países, né? Então, quando o Henrique Leff faz um debate sobre essa questão, por exemplo, do diálogo de saberes, que é outra, digamos, uma categoria importante que ele trabalha, né? Ele fala exatamente, né, de uma mudança, né? Porque a crise ambiental é uma crise da racionalidade. Então, ele faz um debate sobre a necessidade de se unir o conhecimento racional e o conhecimento sensível, né? Que engloba as diferentes formas de significação de cada sujeito, de cada cultura, no encontro de identidades. Eu toquei no assunto da tese desse rapaz, por quê? Porque quem vai mesmo na mata fazer a catalogação das plantas, e muitas vezes o conhecimento tradicional, o conhecimento dos povos da floresta, até da medicina não tradicional, digamos assim, das ervas, né? Que aqui no Ver o Peso, quem veio aqui em Belém foi
no Ver o Peso e viu as herveiras que vendem uma série de ervas medicinais, esses conhecimentos são feitos porque a gente chama pelos mateiros, eles que fazem as coletas junto com os pesquisadores. Então, eles têm muito conhecimento da mata, da floresta, e então essas pessoas, né, os indígenas, os povos tradicionais, os povos ribeirinhos, trazem alguns conhecimentos, e esses saberes, muitas vezes, não são reconhecidos pela ciência, né, da academia, digamos assim. E o debate do Henrique Leff é esse, desse entendimento, né, de que é preciso unir essas forças, unir esses debates e reconhecer essas linguagens e esses conhecimentos, esses saberes dessa população. Pode passar, Maurinho. Então, aqui ó, o mapa que eu falei para vocês, que mostra, né, a divisão norte-sul, né, mundial. Então, é uma divisão geoeconômica, e que os países do sul, né, estão de forma inferior nesse debate, principalmente das questões econômicas, e muitas vezes, né, é por isso que eu gosto de trabalhar muito com Sachs e com Henrique Leff. Por quê? Porque, apesar do debate deles ser um pouco diferente, mas eles têm, né, e do lugar de fala deles ser também diferente, eles têm uma certa convergência. Eles têm uma certa convergência, né? Então, o Sachs fala muito da redução da distância cultural entre o campo e a cidade, né? Esse debate norte e sul. O Leff fala do respeito às narrativas e saberes dos hegemonicamente considerados subalternos, né? Então, de certa forma, é uma lógica de rompimento desse colonialismo do saber, né, que ele traz. E também tem uma questão que há uma nítida valorização dos dois em defesa justamente das populações pobres, dos países pobres, no sentido, né, de romper também com esse processo das commodities, né? Ou seja, da matéria-prima. Então, aqui no Pará, a gente tem muito isso. Vem as grandes empresas multinacionais para exploração de minério, trabalha a mão de obra, a população pobre, mas que nunca está nos cargos de decisão, né? Nos cargos que tenham esse poder decisório. Então, de certa forma, eles fazem um pouco esse debate. Então, é importante, quando se fala em lazer e meio ambiente, entender essa lógica, né? Porque se a gente defende que o lazer na natureza não se vá para apenas o uso da natureza, né? O uso sem digamos assim, um entendimento até dos impactos que se causa, da defesa daquela área, né, do sentimento de pertencimento por aquela área, de certa forma, quem está na ponta, né, na academia, formando esses professores que vão atuar no lazer, ou que vão para as escolas para trabalhar com a disciplina de atividade de aventura, não pode só falar de atividade pela atividade, né? Os tipos, né, de rapel, de não sei o quê, os tipos de modalidades. Precisa aprofundar um pouco o debate no sentido também do entendimento do que seja essa lógica, né, da exploração, por exemplo, das áreas verdes, dos desmatamentos, do que isso pode provocar em termos... E, de certa forma, um olhar um pouco mais político, até no sentido de defender algumas áreas, que depois eu vou mostrar alguns entraves que essas áreas têm. Pode passar, Maurinho, por favor. Então, essas áreas verdes, ou unidades as áreas verdes na cidade, as unidades de conservação, elas têm, o tempo inteiro, elas sofrem um tensionamento, o tempo inteiro.
né? Eu trouxe aí uma foto do nosso Parque do Utinga. É um parque estadual que foi agora, tem, acho que uns 2 anos, ele foi todo reformado, né? Todo montado para o atendimento do público, o atendimento para atividades de lazer, para pesquisadores. Ele já era utilizado, mas aí houve uma reforma e houve um certo ordenamento em algumas práticas, né? Então, mas vejam que ele só está aí, né? Ele só não virou ainda um condomínio fechado, porque ele é uma unidade de conservação que tem o seu, digamos assim, o seu respaldo dentro da legislação. Mas ele sofre uma série de impactos, inclusive, na época que eu fiz a minha tese, eram 32 entradas clandestinas nesse parque, né? Inclusive, ocorriam assaltos e eles iam desovar as bolsas e as coisas. Eu tirei fotos sobre isso, botei na minha tese. Esgotos que eram jogados, esses lagos, aí são 2 lagos, que são captação de água para Belém. Claro que tem um tratamento. Então, assim, existe... E são nessas áreas que as pessoas fazem as suas práticas de lazer, de esporte, enfim. Então, essas áreas, elas sofrem tanto o próprio processo de urbanização faz essa pressão sobre as áreas, a especulação imobiliária, a falta de políticas, né, ou as políticas urbano-ambientais muito mal planejadas, e a deficiência de políticas de lazer e meio ambiente, pensando exatamente essas áreas. Então, de certa forma, essas áreas sofrem pressão de todos os lados e também o poder público, muitas vezes, se ausenta no debate com a população sobre o que é necessário, o que pode ser feito para essa área se manter como uma área de qualidade para a prática de atividade de lazer no ambiente. Pode passar, Maurinho. Então, aqui Deixa eu só... Aqui, a questão das áreas verdes e das unidades de conservação, em cima é considerado uma área verde, é o Parque Mangal das Garças. Ele não é uma unidade de conservação, mas ele é uma área verde, é um parque urbano, digamos assim, e embaixo é uma unidade de conservação, que é o Parque do Utinga, com a prática de caminhada, as pessoas vão andar de bicicleta lá, enfim. Então, o Parque do Utinga é muito frequentado, até porque atualmente nós temos poucos parques abertos para a população, e isso também é uma luta que deve ser política, né? Estou abrindo aqui o meu, porque a letra está pequenininha aqui. Então, eu só trouxe para exemplificar a questão de qual a importância de uma área dessa e quantas pessoas circulam nessas áreas, né? Então, os tipos de pessoas, isso aí foi uma análise que eu fiz a partir da tese de doutorado. Então, você tem desde o transeunte, né? Não gosto muito dessa palavra, acho ela feia, mas é isso mesmo, transeunte. Desde o transeunte, que é a pessoa que transita, né? Que é o trabalhador que passa por dentro da área, até os praticantes de treinamento esportivo, até o pessoal do Exército, Marinha, Aeronáutica, que vai fazer seus treinamentos dentro dessas áreas, o próprio turista, né? O pesquisador, que também vai fazer, né, o seu levantamento de dados nessas áreas da biodiversidade e que, de certa forma, encontra uma série de elementos importantes para as suas pesquisas. O usuário de lazer, que esse vai, né, com um objetivo diferente do praticante de treinamento físico esportivo, e os estudantes, que muitas vezes vão
existem os projetos que são articulados entre as escolas e essas áreas verdes, para que tenham um processo de educação ambiental, né? Então, fazem trilhas, tem palestras, enfim. Então, a importância dessas áreas, de certa forma, é demonstrada nesse tipo e nessa quantidade de atores sociais que circulam nessas áreas, né? Então, por isso, elas têm uma importância fundamental para a vida das pessoas. Mas vejam que... pode passar, Maurinho. Vejam que essas áreas, além do que eu já falei né, de todas essas pressões que elas sofrem, então, existem algumas relações conflituosas e problemas que interferem direto ou indiretamente na qualidade das vivências de lazer, de esporte, de turismo, nessas áreas, né? Do próprio morador, do entorno. Então, algumas questões que eu meio que resumi do que eu encontrei na minha pesquisa de doutorado e outras pesquisas dos meus orientandos, que a gente também trabalha com algumas áreas verdes, com um refúgio de vida silvestre, que é uma área que não tem o uso público, mas que está sendo criado agora os projetos para se tentar implantar lá. Então, por exemplo, a vivência dos usuários e a organização das ações facilitadoras das políticas públicas, né? Então, existem usos diferentes, mas algumas restrições normativas, de acordo com a unidade de conservação e o que a gente chama de categoria de manejo, né? Quem quiser se apropriar um pouco disso, quem não conhece, joga no Google SNUC, SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e lá dentro tem toda essa categorização, né, das categorias, todos os objetivos, o que pode e o que não pode, na legislação, dentro dessas categorias de manejo, né? Então, muitas vezes, existem normas restritivas dentro dessas áreas e que não existe também política pública que atenda aos anseios da população dentro dessas áreas. Aqui no Parque do Tinga, a gente agora tem bicicleta para alugar, tem algumas trilhas que é feito, mas tem que pagar, e alguns projetos com as crianças das escolas, né? Então, esse ordenamento todo do gestor, né, do gerente da área de proteção ambiental, ele é importante para direcionar o que pode ser feito ou não, né? E criar, né, atividades, ações, enfim. Existe uma grande frequência de usuário nas áreas, né, versus as políticas de lazer. Então, falta articulação com as necessidades da população e com a importância real e simbólica das áreas e com a riqueza de possibilidade de vivência. Então, muitas políticas públicas de lazer, vou falar de Belém e de um governo anterior ao que entrou agora. As políticas públicas de lazer direcionam muito para locais que, de certa forma, há demanda, mas não pensam, por exemplo, no Parque do Tinga, que a demanda é muito grande e que as pessoas fazem de forma autônoma, por elas próprias, as práticas de lazer. Então, poderia se direcionar e se otimizar melhor essa questão das políticas públicas, também direcionando para essas áreas, e para as praças arborizadas, enfim. Algumas áreas fechadas ao público, né, que isso, nós temos aqui um parque que não, ele está abandonado e ele tem sofrido muitas pressões para virar um condomínio fechado, né? Então, de certa forma, essas áreas, quando elas estão fechadas e não há digamos que um planejamento para a abertura dessas áreas para uso público, elas não só são entrave ao direito à cidade, ao lazer, ao meio ambiente, como elas dificultam o processo de educação e a possibilidade de usufruto do lazer, até como uma forma de intermediação das relações socioambientais, né, de educação ambiental com as pessoas e tudo mais.
Essas áreas também, como eu falei, têm um processo de especulação imobiliária muito grande e elas, quando elas não têm uma função, né, não tem para a população, elas estão ali, elas viram como se fossem matas abandonadas, até com as pessoas jogando lixo ali, ou com as pessoas achando que é melhor mesmo virar um condomínio fechado ou um shopping, porque, de certa forma, aquelas áreas se transformam em lugares perigosos, com os meliantes, né, os bandidos, se escondendo ali. Então, por quê? Porque é uma área fechada ao público, é uma área que não foi planejada, não foi projetada para virar um parque realmente interessante, e por isso, muitas vezes, até a população não tem um sentimento de pertencimento sobre aquela área, né? Porque não frequenta, não tem acesso e acaba se juntando, às vezes, às vozes do mercado, de que aquela área realmente seja dominada pela especulação imobiliária. A questão do saneamento, já falei para vocês, a questão dos esgotos, do lixo, enfim. A questão da segurança, né? Muitas áreas a gente percebe que precisa desse aspecto de segurança, então, quando se vai planejar atividade de lazer nessas áreas, é importante também conhecer isso. E a questão do setor privado, né, que eu já falei aqui, muitas vezes essas áreas são entregues para o setor privado ou para organizações sociais que, de certa forma, inviabilizam ou diminuem as possibilidades de uma democratização do lazer, do esporte, enfim, da circulação, do uso público nessas áreas. Pode passar, Maurinho, já estou finalizando. E as últimas reflexões, né, que eu trago aqui, que eu acho que é para a gente debater ainda com quem está aqui nos assistindo e com todo mundo, que é o seguinte: como é que tem se dado nessa participação política e educativa? Como tem se dado a participação dos profissionais que atuam nessas áreas, nos debates políticos que se referem a essas áreas? Então, eu já falei aqui do plano de manejo, que dentro do plano de manejo tem um plano de uso público, que é importante a gente conhecer isso e, muitas vezes, tentar participar na formulação, que nada mais é o plano de uso público, nada mais é do que o planejamento das atividades de lazer e de esporte que vão acontecer dentro dessas áreas. Então, minimamente, a gente precisa entender o que seja isso e tentar participar, que muitas vezes esses planos de uso público, se você se aproximar dos gestores dessas áreas, você consegue, muitas vezes, participar. A questão também dos conselhos gestores, eu já falei aqui, a questão do plano diretor da cidade. Então, assim, não dá para pensar em áreas verdes na cidade, nas unidades de conservação, sem pensar nesse olhar um pouco mais ampliado, mais macro, né? Só pensar restritamente nas suas práticas de lazer ou nas suas práticas de esporte. Então, também é importante se apropriar desses elementos que podem ajudar a você se aproximar disso e participar. O plano diretor aqui teve a participação de pessoas, foi aberto para algumas pessoas participarem. Então, isso é importante. Em algumas cidades, é um debate público que acontece. E como tem se dado o processo educativo nas universidades, nas escolas e nos espaços não formais de educação, né? Então, eu já falei aqui dos currículos de universidade. A gente sabe que várias universidades que têm curso de educação física, que têm curso de turismo, não têm disciplinas que vão debater a questão do meio ambiente, né? Não tem disciplinas que preparem pessoas para atuar nessas áreas, né? Que façam debate sobre o meio ambiente, que tragam elementos que ajudem, né, ao professor, né, aquela pessoa que vai se formar a reverberar isso para os seus alunos, para as escolas que vai atuar, para os grupos que vai trabalhar de lazer e de esporte. Então,
também com essa questão da disciplina de atividade de aventura, agora meio que obrigatória, né, que está no BNCC, isso se torna fundamental, né, que as universidades comecem a repensar os seus currículos com a necessidade de formação desses futuros professores, né? Então, e os próprios cursos de extensão, né, que quem trabalha, por exemplo, com grupos que leva até esses grupos que se formam, né, de ciclistas e de pessoas que fazem trilha, seria muito interessante, né, propiciar alguns cursos de extensão, com essa aproximação e esse debate um pouco dos cuidados, dos impactos, né, daquela área, de como digamos assim, como você se comportar numa área dessa, que a gente poderia dizer que seria a educação para o lazer, né, que o Marcelino já tem a educação para o lazer e a educação pelo lazer. Então, para o lazer é uma preparação até anterior para você ir para uma área dessa. E pelo lazer seria a própria vivência, né, e que quando você tem uma preparação anterior, tem muito mais qualidade. Então, basicamente, são essas reflexões que eu trouxe, né? Desculpa aí ficar caindo, agora parece que melhorou. Realmente, essa ideia do celular podia a gente ter colocado antes, mas nunca é tarde. Então, estamos aí. Passei muito do tempo, Maurinho? Não, Mirleide, descontando os nossos tempos de parada, ficou certinho aí. Pessoal, como o Helder disse, né, as inscrições estão abertas, então muito obrigado, Mirleide, por sua exposição, sempre muito clara e muito bom ouvir você, né, sobre esse tema, é um aprendizado muito grande para a gente. E aí, assim, por enquanto, na nossa lista, né, temos eu, Helder, Denise e Luiz. Eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta. E aí, eu acredito que a gente podemos levar você prefere 2 em 2 ou a gente vai fazendo individualmente, Mirleide? Como que você acha que funciona melhor? Eu acho que de 2 em 2, né? Perfeito. Então, Obrigada, Rita. eu faço, o Helder faz, e aí você responde. Pode ser? Eu estou aqui só respondendo umas coisas que eu consigo ler. Porque... Tranquilo. E aí, assim, né, Olha, inicialmente... Calma aí, bateria fraca, rapidinho. Tá, joia. Quando puder, você fala, Mirleide. Quando não, uma coisa é outra. Espera aí. Mas esse aí tá mais fácil de resolver. Já. Certinho? Já. Ok. Então, assim, né, passando pela sua apresentação, né, eu acho que você toca em muitos pontos importantes, né, desde as questões que você traz lá, da bipolaridade do mundo, os diferentes lugares de fala, né, acerca dessa questão ambiental, aí você passa, né, pela sustentabilidade, a participação popular e a descentralização do poder decisório, que diz respeito diretamente, né, a quem são esses atores que estão cuidando dessas questões ambientais. Falo do nosso SNUC, que eu não sabia que a gente resumia para esse SNUC, né, fica bem mais fácil de falar, com esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, todas as normativas que ele traz. E aí, assim, acho que você encerra numa questão muito importante e que eu tenho pensado bastante, né, na disciplina que eu tenho dado, nas coisas que eu tenho feito com os meninos lá na UFJF, que é a gente pensar, tentar sair um pouco dessa ideia, né, do meio ambiente distante. Então talvez a gente enxerga o meio ambiente, sei lá, é uma mata, é uma floresta, e não necessariamente eu, como profissional de educação física,
vou atuar nesse local, então não vou dar muita atenção para isso, e como que a partir, né, de uma perspectiva de educação ambiental e pensando isso dentro da universidade, a gente consegue trazer um olhar diferente, né, sensibilizar os alunos para que eles pensem não necessariamente, né, como o meio ambiente como algo distante, e que também, eu acho que você deixou isso bem claro no final, não necessariamente na nossa atuação, mas nós também, né, individualmente, seja na prática de trilha, de ciclismo, enfim, de diversas modalidades de lazer que a gente pode fazer sem estar atuando profissionalmente com isso, nós também estamos envolvidos nesse meio. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho, né, dessa questão da educação ambiental e principalmente voltada para o âmbito da universidade, como que, se você, né, já teve a experiência de trabalhar com isso em alguma disciplina mais especificamente, como que você enxerga o papel da universidade nesse quesito aí? Olha, Irlei. Oi. Perdão, é que acho que o Helder vai perguntar e aí depois você vai... a gente combinou de 2 em 2, né? Tá bom, então, sobre educação ambiental. Helder, não está saindo seu som. Está sem som. Então, quer ver? Deixa eu ver. A Denise, a próxima? Vai lá, Denise. Não, beleza. Então, a minha pergunta aí vai um pouco na direção do que o Mauro falou também. Eu queria ver qual que é a sua opinião. Tem envolvido aí, você traz isso muito bem, na BNCC, algumas práticas, né, os esportes radicais, eles agora estão inseridos como uma prática, não como obrigatório, mas parte de um currículo, né, faz parte da BNCC isso. O que você acredita que seria importante para essa formação dos professores que saem dentro de uma universidade, formados profissionais de educação física, o que seria relevante para eles compreenderem? Porque a gente sabe que esse universo, quando a gente fala de natureza, ele é um universo gigantesco, né? Então, a gente tem aí, você apresentou questão de unidade de conservação, a gente pode pensar em esportes radicais, a gente pode pensar em preservação, existe uma complexidade de elementos que eu acho que, assim, eu fico pensando assim, o que você pontuaria, né? Não sei se também está sendo exigido demais para pensar isso agora, o que você pontuaria de fundamental para que esses professores formadores saíssem da universidade com um mínimo de consciência sobre o que é atuar num ambiente natural? Obrigada, Mia. Eu que agradeço. Bom, combinamos que ia ser de 2 em 2, né? Então, eu acho que as duas estão um pouco articuladas, né? A questão da educação ambiental e a atuação no ambiente. Eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu passei 10 anos no curso de Educação Física da UFPA, no campus de Castanhal, que é um campus aqui a 70 quilômetros de Belém, e que lá nós tínhamos uma disciplina chamada Esporte, Lazer e Meio Ambiente. Né? Então, as questões, por exemplo, principais, né, que também já falando um pouco da pergunta da Denise, as questões principais esse debate, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, né, que é um debate que muitas vezes ele já foi um pouco, entrou no senso comum, porque ele foi apropriado pelo mercado também. Né? Então, igual àquela época das políticas sociais, que as empresas tinham tinha uma lei que tinha que cumprir um percentual de responsabilidade social, se eu não me engano. Vocês lembram disso? Então, hoje também, em algumas empresas, Vale, a Hidra, algumas grandes empresas, algumas mineradoras, eles cumprem, porque a lei exige um percentual. Né? Então, essa questão, por exemplo, do debate sobre desenvolvimento sustentável, ou pelo menos esses preceitos aí que o Sachs nos traz, de pensar, como eu falei, o ecoturismo, ele, de certa forma, na época que ele estava muito em moda, assim como o turismo de aventura,
se preocupou com o debate sobre esse tripé, né, econômico, ecológico e social. Envolver, por exemplo, uma prática de esporte, uma prática de lazer, que vai passar numa comunidade de um interior, né? Vocês que gostam aí de andar de bike aí pelas montanhas aí de Belo Horizonte. Então, tem algum desses eventos que acontecem. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando aquela comunidade que vocês passam, se vai ser um evento que vai envolver aquela comunidade, tentar articular alguma coisa com a comunidade, né? De ter uma parada, por exemplo, lá dentro da comunidade para almoçar, né? Trazer renda para essa comunidade, a comunidade participar desse planejamento, dessa atividade junto com esse grupo. Então, de certa forma, para mim, eu levava, por exemplo, para a disciplina de esporte, lazer e meio ambiente, inclusive ensinava para eles, e a gente debatia, eles também pesquisavam sobre hortas para serem trabalhadas nas escolas. E a gente fez até uma horta lá no campus de Castanhal. Então, não precisa necessariamente ser práticas de lazer ou práticas de esporte. Pode ser alguma coisa, por exemplo, que você leve uma oficina para aproveitamento de garrafa PET, né, de fazer brinquedos com aquilo. Então, você levar algumas temáticas, né, chave, que você pode trabalhar dentro da escola, sei lá, de onde você vai atuar, que possam fomentar justamente essa aproximação com a importância da natureza, digamos assim, porque o meio ambiente é tudo, né? Até o prédio aqui, nós fazemos parte do meio ambiente, então o meio ambiente é tudo. Então, na verdade, o que a gente tem que falar um pouco é sobre, por exemplo, o processo de urbanização. Antigamente, nós tínhamos os quintais nas casas, que a sua vivência era cotidiana com a natureza. Hoje, você tem que pegar o carro ou ir andando para encontrar uma área verde, né? E o resto da cidade está num processo de urbanização tremendo. Então, de certa forma, alguns debates que girem em torno disso, né? Por exemplo, a educação ambiental, você tem várias técnicas, vários debates, né? Mas que você pode aproximar isso do lazer na natureza e da própria a coleta de lixo, né? Gincanas que você possa fazer com seus alunos na coleta de lixo de uma área verde. Então, você fazer painéis, né, com quanto tempo aquele tipo de material leva para ser reciclado, né, na natureza. Então, o lixo orgânico, né, a compostagem. Você pode fazer uma série de debates que pode ser levado isso para a escola, e que não necessariamente seja só de esporte de lazer, mas que você pode ir mesclando isso. Então, para mim, o debate sobre o que seja o meio ambiente, o debate sobre a questão dos processos de educação ambiental com pequenas oficinas, o debate do entendimento da sustentabilidade, né, e dessas áreas verdes, do que sejam essas áreas verdes, tá? E o debate também do que cada área verde pode, cada unidade de conservação pode ou não pode. Então, para quem vai trabalhar nisso, não conhecer, por exemplo, a lei do SNUC é um tiro no pé, porque, na verdade, a lei do SNUC está tudo lá, o que pode e o que não pode. Então, eu até nem chego a falar uma coisa assim, as nossas unidades de conservação, então, por isso que aquela coisa do a colonialidade de saber, né, ela se demonstra em muitos aspectos que, de certa forma, a gente copia de outros países. Então, as unidades de conservação do Brasil vieram no modelo estadunidense, né, dos Estados Unidos. Então, e a própria gestão das áreas do IBAMA utiliza isso. Então, a questão do uso público em algumas áreas é um debate equivocado. Por exemplo, tem um livro da Sônia Kinker,
que o livro é Ecoturismo e Conservação da Natureza em Parques Nacionais, que os parques nacionais, eles, dentro da lei do SNUC, não podem ter uso público. E ela mostra a importância de ter uso público nesses parques. Né? E o próprio debate do Antônio Carlos Diegues, num livro super famoso, que todo mundo conhece, né? Que é o Mito Moderno da Natureza Intocada, ele faz justamente essa crítica desse modelo, que aqui tem uma área verde, que moram pessoas ali, que provavelmente aquelas áreas verdes foram preservadas em função dessa vivência dessas pessoas ali, em harmonia com a natureza, até coletando sementes, raízes, plantas e tal, para a sua sobrevivência. Aí chega o governo federal e demarca aquela área e diz, agora isso está batizado como um parque nacional. Então, no parque nacional, dentro da lei do SNUC, não pode morar gente dentro. E aí tira essas pessoas, dá indenização, mas dá uma indenização que elas são jogadas no meio urbano, que sempre viveram naquela área. Muitas vezes a indenização não digamos assim, não dá conta delas se mudarem, elas vão muito para a periferia da periferia. Então, há um impacto, né, muito grande na vida dessas pessoas, e é uma contradição, porque essas pessoas provavelmente foram as pessoas que mantiveram aquela área intacta, digamos assim, se a gente possa dizer, entre aspas, né? Então, o Antônio Carlos Diegues faz uma crítica muito, muito grande nesse livro dele, O Mito Moderno da Natureza Intocada. E esse mito e aí são dois termos, né? Preservação e conservação. A preservação, né? Os preservacionistas, eles têm essa ideia de que o homem sempre vai, né? O ser humano sempre vai impactar. Então, eles são contra a entrada de pessoas nessas áreas naturais. E os conservacionistas já têm uma ideia da necessidade da convivência, que essas áreas precisam, sim, da presença humana, inclusive para que elas sobrevivam, para que que as pessoas criem esse sentimento de pertencimento e lutem por aquela área. Eu duvido muito, por exemplo, esse Parque do Tinga aqui, se um dia disserem, olha, vamos fechar isso aqui, vai virar um condomínio fechado. A população vai para a rua. Então, por quê? Porque já existe um sentimento de pertencimento, já faz parte da vida das pessoas, das suas famílias, das suas crianças. Então, por isso, a importância dessas áreas, claro que com planejamento, com plano de uso público, com plano de manejo, mas a importância dessas áreas terem a possibilidade do uso público, né? Então, não sei se eu respondi, né? Porque eu falo e não sei se eu me empolgo aí falando. Bom demais, Mir. Maravilha, Mirleide. Só um comentário bem breve, né? Na sua fala sobre as ações, eu me lembrei de uma apostila sobre jangada ecológica, talvez até você tenha participado, né? Da construção da UFPA de Castanhal, que a professora Raquel me enviou. Sim. E aí é uma dessas ações, né, que a gente pode realizar nessa perspectiva. E já passando, né, para os próximos inscritos, deixa eu ver, a gente tem Helder e Luiz nesse bloco agora. Vai lá, Helder. Bom, dá para escutar agora? Sim. Ah, beleza. É porque vocês não estavam escutando, estavam com um computador meio ruim, como eu falei para a Cláudia. Mia, quero também te agradecer, muito legal a sua fala, um debate excelente aí, a minha preocupação sempre é com a questão da formação, né? Eu sempre tento fazer esse vínculo, mas eu acho que você falou já bastante coisas aí sobre a questão da graduação, mas eu queria dar um dado. Hoje eu participei de uma banca na UNB, de um rapaz que no mestrado fez mais ou menos o que eu fiz no meu doutorado lá 20 anos atrás, 19 anos atrás, não sei. E aí eu vi um dado interessante no trabalho dele, porque ele também fez um mapeamento das disciplinas sobre lazer no Brasil,
e eu percebi uma diferença em relação ao aumento de disciplinas relacionadas a duas temáticas, principalmente, que são as políticas públicas e as atividades de lazer na natureza, atividades de lazer, sei lá, de esportes na natureza, enfim, essas atividades sendo trabalhadas em termos de disciplinas. É claro que eu não estou considerando aqui as disciplinas como a única possibilidade, porque senão a gente estaria reduzindo o que a gente está chamando de currículo aí, né? Mas eu vejo isso como um ponto bastante positivo aí na questão da formação no nível de graduação. Eu acho que nós temos uma tendência aí de crescer no investimento aí na formação no lazer, principalmente nesses dois campos, da política pública e dessas atividades, diríamos assim, eu não sei como muito bem chamar, mas esse campo que envolve esse debate com a natureza, com o meio ambiente. Mas eu queria, a minha pergunta e o meu diálogo que eu gostaria de fazer tem muito mais a ver com a ideia da pós-graduação. Bom, você citou vários trabalhos que você está orientando, eu conheço os trabalhos que você está orientando, né? Acho que você é um grupo de ponta aí nessa relação do lazer e meio ambiente no nosso país, como eu já falei no início, mas eu queria que você, se pudesse, fazer um mapa, assim, no Brasil, como é que essa discussão está? Porque eu penso que não é só a formação que a gente tem que avançar, a gente também tem que avançar na produção de conhecimento, porque a formação, ela também se alimenta com a produção de conhecimento. Então, como é que você tem observado essa produção de conhecimento, principalmente tendo em vista que a nossa produção está vinculada aos programas de pós-graduação do nosso país, né? Como é que você vê isso? Se o trabalho que vocês desenvolvem aí na UFPA é um trabalho isolado, são poucas pessoas, quer dizer, educação física, turismo, como é que tem sido esse trabalho em termos de produção de conhecimento? Um pouco isso que eu queria, mais parabéns e obrigado, viu? Obrigada também. Mais uma. Luiz. Isso. Perdão, vai lá, Luiz. Obrigado, Mauro. Primeiro, agradecer a professora Mirleide, a fala foi muito inspiradora, assim, para quem gosta da temática, foi um tempo de satisfação aqui estar te ouvindo. E aí eu vou fazer uma pergunta que vai na direção do que o Helder levanta, assim, um pouco talvez mais ligado com a licenciatura, mas sem deixar o bacharelado de lado, em termos de educação física. Pensando nesse ponto que no início da sua fala você levanta e retoma lá no final, que é a transição ali da prática corporal de aventura, atividade de aventura, né, que nome que a gente quiser dar, como tema transversal ligado ao meio ambiente lá nos PCNs, para a base nacional agora, como tema específico. Como é que você vê isso reverberando nas disciplinas, né? O Helder fala da importância disso. Eu estou olhando para uma preocupação com esse documento que orienta especificamente a educação física, quanto que isso pode direcionar essas disciplinas, né? Porque se a gente for pensar, eu não tenho esses dados que o Helder falou, mas há um tempo atrás fazendo um trabalho em Minas Gerais, nas universidades federais, as mais recentes, né, das 11 que tem curso de educação física, falando de diferentes campi, a gente tinha 5 que tinham disciplinas ligadas a essa temática. E aí, coincidentemente, né, não por acaso, eram as universidades mais recentes, tanto que Juiz de Fora, né, o FJF com o Maurinho tem, mas o campus de Juiz de Fora mesmo não tem uma disciplina, né? O campus com o Maurinho tem Governador Valadares. E aí, a minha questão é, se o fato disso está muito ligado no processo formativo às práticas efetivamente, não poderia fazer com que o processo de formação, de pesquisa, na pós-graduação, na graduação em si, né, o processo inicial, levasse à pós-graduação, que as pessoas não fizessem uma articulação entre a prática e todos esses outros elementos que você trouxe de educação ambiental, de sustentabilidade, e a gente não conseguisse promover um diálogo disso na formação da educação física, para o lazer, para o turismo, né, para essas dimensões. Eu não sei se eu entendi bem, mas o que eu entendi é que você quer que eu fale um pouco da questão
dessas disciplinas, trabalhar o esporte de aventura e, por dentro disso, trabalhar a questão ambiental, do debate com o meio ambiente, é isso? O ideal é isso, né? Quer dizer, não sei se é o ideal, a palavra não é ideal, mas, assim, são diversas formas de você fazer isso. O Helder também traz essa questão de como é que está esse campo, né? Esse campo científico de debate. Eu lembro que a minha dissertação de mestrado, eu fiz o estudo em Brotas, né? Não necessariamente debatendo os esportes de aventura, que ali é considerado, né, como o município do Brasil da aventura, mas vendo o comportamento relacionado à questão ambiental, o comportamento dos praticantes. Então, desde essa época, existia um grupo no Brasil que não era pequeno, mas também não era grande, que debatia, inclusive, Alciane Marinho, Heloísa Bruns, o próprio Ricardo Vinha começou falando mais de esportes radicais, mas também fez um estudo em Paranapiacaba sobre turismo de aventura. Quem mais? Aí eu vou esquecer a própria Gisele Schwartz, logo no início, com alguns orientandos dela. Não sei, tem algumas pessoas aí que trabalharam com isso. O Dimitri, que agora tem até vários livros, né, do Dimitri. Então, várias pessoas dentro do Brasil que acabam trabalhando com isso. Juliano Pimentel também. Então, eu fui convidada já para algumas bancas do pessoal lá de Florianópolis, que tem debatido a questão dos esportes de aventura, mas não só eles, né? Tem debatido também, por exemplo, o surf, não sei o quê, e por dentro disso também a questão da educação ambiental, como é que é trabalhado com as crianças, enfim. A questão em Maringá também, lá com o pessoal do Juliano, eu fui chamada para uma banca, agora que também tem essa temática. O pessoal da UFRN, né? O Wilker Nóbrega, que é uma pós-graduação em turismo, também tem um debate sobre áreas ambientais, mais na perspectiva do turismo, do desenvolvimento regional. Mas, enfim, existem alguns grupos, né? Aí eu não sei dizer, viu, Helder? Assim, eu não fiz nenhum estudo, nenhum levantamento de como, por exemplo, quantos grupos de pesquisa têm essa temática atualmente, desenvolvem essa temática, ou pelo menos tem uma linha de debate dentro dessa temática, porque eu acho que isso é importante também, né? Retomar dentro dos grupos de pesquisa algumas linhas que façam esse debate, porque agora digamos que uma área que precisa ser novamente debatida, foi um pouco esquecida, né? Virou um modismo um período e depois isso foi esquecido, mas as questões, por exemplo, ambientais, elas estão aí nos jogando na cara, né, com essa Covid, o quanto que o desmatamento, e aí essa entrevista da diretora de meio ambiente da Organização Mundial da Saúde, a Maria Neira, diretora de saúde pública e meio ambiente da Organização Mundial da Saúde, fala claramente que a questão dos 70% dos últimos surtos epidêmicos começaram com o desmatamento, né? Então, por quê? Porque esses animais, eles acabam fugindo para mais próximo da população, e eles são alguns animais com questões, como é que se diz? Ela chama de pandêmica, alguma coisa pandêmica, zoonoses pandêmicas, que são alguns desses animais que se aproximam muito dos seres humanos. Eles têm os hospedeiros para esses vírus estarem dentro neles não mata, mas no humano mata, né? Então, de certa forma, isso tem reverberado sobre nós toda essa questão do desmatamento. Então, voltando aí para a tua questão, Luiz, por dentro da disciplina, né, seja lá qual seja o tema da disciplina, por exemplo, que eu falei aqui, essa disciplina que eu ministrava era esporte, lazer e meio ambiente, né? Então, mas eu trabalhava com esporte, com lazer, mas eu trabalhava com essa articulação com o meio ambiente, também com outras práticas,
né? Só a questão da separação do lixo, a questão de reaproveitamento de garrafas PET e de materiais para reciclagem e transformação em outras coisas, a questão da horta, né? Da horta dentro da escola, isso já aproxima a esse debate e também pelas práticas de esporte de aventura, também esse debate da questão dos impactos, né, da questão dos comportamentos, quando você vai para uma área, enfim, uma série de questões que são inerentes ao debate sobre, né, nossas condutas em áreas naturais e a nossa relação ser humano-natureza e essas questões mais gerais de meio ambiente. Né? Não sei se eu respondi, mas tentei. Obrigado, Mirleide. Obrigado, Helder, Luiz. Mirleide, a professora Maria Cristina, da UFMG, ela deixou uma pergunta aqui para você. Eu vou só procurando ela aqui no chat, só um minutinho. E aí depois o Francivaldo vai te fazer um questionamento também, e aí a gente já está encerrando as questões, beleza? Cuidado, Francivaldo, que eu vou ser da tua banca. Eu falei que o Helder, mas o Luiz queria me colocar em boca. Tranquilo, professor, tranquilo. Mirleide, eu vou ler aqui a da Maria Cristina e depois passo a palavra para o Francivaldo. A Maria Cristina diz o seguinte: Mirleide, parabéns pela fala, sempre um prazer te escutar. Queria saber se no seu trabalho, ao pensar as áreas verdes, você faz reflexões sobre esses espaços e os impactos na saúde urbana. Justamente, olha, eu fui convidada... Tá ouvindo? Perdão. Sim, desculpa. Passar para o Francivaldo e aí você encerra, beleza? Vai lá, Francivaldo. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos, a todas. Parabéns, professora, pela sua apresentação. Tá? Na verdade, era mais um comentário que eu fiz, na verdade, né, professor? Porque tem aquele texto, acho que você conhece, do professor Daniel e do professor Guilherme, que eles trabalham a ideia do etno-saber, né? Ou etno-saberes, que é uma articulação de uma relação de não oposição, conhecimento e saber. Então, eles fazem um estudo aqui na região amazônica, na região amazônica, a partir do Baixo Tocantins, na região do Salgado. Enfim, eles vão buscando mediações entre esse conhecimento sistematizado, que chama de conhecimento científico, e essas relações mais, daí que eles chamam de experiência próxima, né? Ordem próxima. E aí, eu queria perguntar para você se é possível, e isso a gente tem já, essa visão, mas assim, em que medida a gente pode discutir com mais, digamos assim, com mais verticalidade essas experiências de outros tempos e outros espaços, né, falando de outras temporalidades e outras espacialidades a partir da Amazônia, nessa relação lazer e meio ambiente. Porque eu estou querendo chamar a atenção que me parece que o debate predomina uma concepção ainda um pouco urbano-cêntrica, né? E quando vem para essa discussão do meio ambiente, às vezes reduz o debate, né? Uma concepção um pouco mistificada até, né? Então, a gente tem essas experiências, né? Mais ou menos isso, né? Francivaldo, tu pode repetir aí a pergunta, por favor, que eu não entendi. Não era, na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais só a partir dessa reflexão. Quando você trouxe lá o autor que eu me esqueci, que ele trabalha com aqueles dois pilares, uma é a questão do saber e a outra eu não consigo me lembrar agora, aí eu me lembrei do texto do professor Daniel e do professor Guilherme, que eles fizeram uma etnografia aqui na Amazônia, evidenciando essas relações que estão na ordem próxima, que se chama de ordem próxima, e não fazem uma hierarquia, que é conhecimento, que é saber. O que eu estou querendo chamar a atenção é em que medida a gente pode discutir isso com mais profundidade em relação ao lazer, tendo por base essas temporalidades e essas espacialidades que são distintas, singulares, aqui na Amazônia. Mas é nesse sentido. Eu vou começar por você, usando a lógica que o Henrique Leff traz para a gente, né? O respeito à diversidade, ao diverso e a escuta dos saberes outros, né? Então, de certa forma,
as temporalidades, espacialidades de comunidades que não têm essa vivência louca que a gente tem do urbano, a gente tem muito a escutar deles, né? Para tentar entender quais são qual é esse modo de vida e quais são essas temporalidades, espacialidades que eles vivenciam, né? E as suas próprias práticas de lazer. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Sobre a outra pergunta da Maria Cristina, inclusive, eu acho que ela assumiu uma disciplina aí, ela me pediu um material, eu mandei um material para ela, e eu acho que eu gostei de saber que eu não sabia que tinha uma disciplina que estava debatendo isso na UFMG. Na verdade, eu nunca olhei a grade curricular, mas fiquei muito feliz de saber que está tendo esse debate aí. Então, ela fala da questão dessa aproximação, desse debate com a saúde, não é isso, Maurinho? É isso, né? Perdão, isso. Então, com as questões de saúde, né? Já tem vários trabalhos, inclusive um que foi publicado na revista Novos Cadernos Naia, sobre a mudança, né, na própria cidade, a falta de árvores, a falta de áreas verdes, como isso impactou a questão do clima e como isso acaba afetando a saúde das pessoas. Então, isso é um debate que pode ser feito. Eu estou agora mesmo, amanhã termina, eu estou dividindo uma disciplina com um colega que é saúde, meio ambiente e sustentabilidade, que ele é biólogo, né, e eu entro, né, com essa questão mais das áreas verdes e tudo mais, e os debates são justamente isso, né? Quais são esses impactos da existência de mais áreas verdes, menos áreas verdes, das práticas de lazer nessas áreas, e essa relação com a saúde das pessoas, né? Então, olha, André, lindo. Então, eu fico me dispersando aqui, vocês já viram, né? Que eu fico lendo as mensagens. Então, o que acontece? Essa aproximação, ela é direta, ela não existe um rompimento da lógica de quanto isso vai afetar a vida das pessoas quando a cidade, principalmente aqui em Belém, né, que se você... um dia desse eu estava olhando uma foto de satélite de Belém, né, então, paradoxalmente, Belém é uma cidade amazônica, mas Belém está virando um bloco de concreto com poucas áreas verdes na cidade. Então, é necessária uma política, né, de reordenamento das áreas verdes, né, de replantio, digamos, de um resgate sobre digamos, que a cidade volte a ter as ruas mais arborizadas, né? Porque isso afeta o clima, né? O clima fica cada vez mais abafado, mais quente, e isso afeta a saúde das pessoas, né? Então, existem muitos artigos já escritos sobre isso. Eu fui convidada agora em março, vai ter um congresso de neurociências, e que eles estão debatendo, que no Brasil ainda não tem esse debate, o exercício verde. É um debate que o colega que me convidou fez pós-doutorado nos Estados Unidos, ele com a esposa, e eles estão debatendo isso, né, os efeitos do exercício verde, né, que é o exercício feito em áreas verdes, né, sobre o cérebro. Então, como o debate é do pessoal da neurociência, aí me chamaram para participar de uma live, né, falando de áreas verdes, e eles falando sobre esse debate, que só tem, parece que, textos em inglês, que o pessoal dos Estados Unidos já está num debate mais profundo sobre o exercício verde. Então, também aí tem uma relação forte, né, com a questão da saúde, com a questão neurológica, de como isso, né, vai afetar positivamente ou negativamente a vida das pessoas e a saúde das pessoas.
tá? Eu acho que é isso. Perfeito, Mirleide, muito obrigado. As inscrições, né, se encerraram com essas duas últimas questões que você acabou de responder. E aí, já encaminhando um encerramento, está aí, Mirleide? Só para saber? Aqui. Ah, tá, achei que tinha travado, perdão. Só para encaminhar um encerramento. O ambiente virtual tem esses problemas, mas encaminhando, né, um encerramento, novamente te agradecer, falar o quanto foi bom, né, te ouvir aqui, ouvir tudo isso que você trouxe para a gente, todas essas informações sobre um tema tão importante, né, tanto para a educação física, quanto para diversas outras áreas, né, que atuam com o meio ambiente, com o lazer, com o esporte, enfim. Então, te agradecer bastante por essa presença aqui, deixar o espaço aberto, né, para que você faça um encaminhamento final da sua fala, e aí depois também, né, passar para o Helder para ele fazer esse encerramento aí para a gente. E aí, só queria avisar antes, né, um recado que a gente costuma dar, que para quem, né, quiser assistir a live depois, ou quiser assistir aqueles Oriconlines, né, esses papos de bar sem bar que a gente já fez anteriormente, que procurem, né, nosso canal no YouTube, Oricoléu FMG, que a gente tem procurado postar todos esses encontros por lá. Então, obrigado a todos e todas que estiveram presentes, palavra com a Mirleide, e depois o Helder para encerrar. Eu quero dizer assim, que eu tive um imenso prazer de estar aqui, espero ter contribuído aí com, né, humildemente com meus conhecimentos, a gente está o tempo inteiro em aprendizagem e com certeza vocês têm outras vivências que vão ressignificar o que eu trouxe. Então, para mim foi um grande prazer, uma honra, né? Até no início, assim, dá um nervosinho, né? Porque já passaram tantos nomes super aqui queridos e competentes, né? Então a gente tem uma responsabilidade de não falar muita besteira, né? De trazer um debate bacana. E eu fiquei feliz, né? De conduzir esse debate aqui com vocês e agradeço, Maurinho, a sua coordenação aí, tá? Peço desculpas novamente aí pela questão da internet e esse pacote não está funcionando da minha internet nova. Amanhã eu vou descer a lenha em cima da mulher lá da NET. Então é isso, gente. Um beijo, viu? Obrigada. Égua, maninha! Égua, maninha! Bom, gente, então também quero agradecer a participação de todos e todas aqui nesse dia de hoje, um dia especial. Como a Mirleide disse, tem passado aqui pessoas importantes como ela, né? Então, obrigado, Mia, por estar aqui conosco no dia de hoje. Foi muito legal, um debate que é muito importante nesse momento, como eu disse no início. Quero te agradecer muito. A Mia ela não gosta muito de fazer live, mas ela não teve como, eu encurralei a Mia para ela estar aqui com a gente hoje. Chorou, mas veio e deu show, né? Então, obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo, tá? Bom, para finalizar, já queremos fazer o convite do próximo Oriconline, dia 31 de março, nosso último Oriconline do semestre. A gente está trabalhando aí com o semestre agora que vai encerrar em final de março. O convidado, então, é o professor Guilherme Carvalho Franco da Silveira, do Centro Pedagógico da UFMG, e o Guilherme vai falar sobre escola, lazer e práticas digitais. Então, façam a inscrição pelo Simpla, a gente vai divulgar quando chegar mais perto aí o link e a gente aguarda vocês todos aqui, todas, né, nesse encontro, tá bom? Então, boa noite, pessoal, e até o próximo. Valeu! Obrigada aí pelas mensagens também, que eu não consegui acompanhar tudo. Depois você recebe para ler. Valeu, Mirleide. Só elogios aqui no chat.